Isso aí, excelente noite de terça-feira para você, amigo teleinternauta de todo o Brasil e do mundo. Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Esporte na Rede, a primeira pós-Copa do Mundo. Que pena! O maior torneio de futebol do planeta acabou e agora a gente tem que voltar para a dura realidade que é o Campeonato Brasileiro da Série A. Que complicado! Que até agora, até a sua 10ª rodada, que vai ser realizada neste meio de semana, estava com um nível técnico horrível, horrível. Nós demos um salto assim para a Copa do Mundo e vamos voltar agora lá para baixo. Paciência, mas claro, a gente tem muita coisa para falar de Copa do Mundo. Aqui tem análise para fazer, reformulação na seleção brasileira, está começando pela comissão técnica. Será que só isso basta? Então a gente vai falar disso e muito mais na noite de hoje. Participe, fique com a gente. Fale com ela, nossa simpatia da bola, Luciane Bruno. Boa noite, Luciane. Boa noite, Leandro. Depois do fiasco aí, Brasil, estamos aqui de volta. Boa noite a todos os nossos comentaristas e, claro, os nossos convidados que sempre apresenta para você de casa. Boa noite a todos. E lembrando, você deve participar hoje do Esporte na Rede, que está recheado aí de assuntos. Claro, voltamos à realidade e voltamos também ao Esporte na Rede com a sua agradável companhia, tá? Então, você participa aqui pelo site da UpTV, na opção aí Participe aqui embaixo, na caixinha de texto, você deixa a sua pergunta ou seu comentário. Lembrando também que pelo Facebook ao vivo, você conversa comigo em tempo real e, claro, manda a sua pergunta, o seu comentário, a sua dúvida, o seu questionamento. E temos o e-mail também, né, Leandro? O e-mail do programa. Se você estiver assistindo a reprise pelo YouTube ou aqui pelo site da UpTV, que é o seguinte, que vai aparecer aí na sua tela, tá? Que é o pgmesportenarede@gmail.com. pgmesportenarede@gmail.com. Mais um canal de comunicação aqui com o Esporte na Rede. Lembrando também você de casa, né? Como sempre, nós temos uma pergunta da noite para você, que você também pode responder pelo site da UpTV ou pelo Facebook, tá? A pergunta da noite é a seguinte: o que você acha que deve mudar aí no futebol brasileiro? O que você acha que deve mudar no futebol brasileiro? Claro, você participa via Facebook ou pelo site aqui da UpTV e manda aí a sua participação, claro. E no final do programa eu passo aí algumas respostas dos nossos teleinternautas e eu estou aqui esperando a sua participação. E a enquete de hoje aí é falada pelo nosso bonequinho, nosso mascotinho, que ainda não tem nome, mas você pode sugerir pra gente. Depois a gente vai falar alguns que já foram sugeridos aqui durante o programa, para você também poder votar, poder nos ajudar a escolher o nome do nosso bonequinho do Esporte na Rede. Comigo nesta noite está ele, o nariz da bola, Rafael Jacobucci. Boa noite. Boa noite, Leandro Martins. Boa noite ao nosso time de comentaristas, aos nossos convidados, Luciane Bruno e principalmente você, teleinternauta, e o futebol brasileiro juntando os cacos, né? Depois da campanha vexatória do Brasil, na Copa aqui no Brasil, quase deu Argentina, hein? Mas enfim, o Campeonato Brasileiro volta agora no meio de semana para os times paulistas. Quarta-feira, São Paulo e Bahia na Fonte Nova, o clássico Santos e Palmeiras, hein? Que beleza! Primeira rodada do retorno pós-Copa do Mundo, um clássico. Santos e Palmeiras na Vila Belmiro, Corinthians Internacional na Arena Corinthians, que foi palco de abertura e grandes jogos nessa Copa do Mundo. E vamos ver como vai ser esses times. Paulista, o Corinthians na 3ª colocação, São Paulo brigando e o Santos, quem sabe aí, não pode amargurar a 2ª divisão, porque a coisa tá feia lá na Baixada Santista. Viu? É isso, é o mensageiro do apocalipse, o nariz da bola aqui. Também com a gente nessa noite, nossa velocidade da bola, Paulo Arnaldo Lima. Olá, Paulo Arnaldo, boa noite. Leandro Martins, boa noite a você, internauta. Bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que você estiver nos assistindo. A gente fica realmente muito feliz de acompanhar uma Copa do Mundo tão bacana como foi. Sem dúvida foi a Copa das que eu assisti, a melhor Copa, realmente definindo que é a Copa das Copas. Só não foi perfeita porque realmente a seleção brasileira aí na semifinal e final acabou fazendo um papelão. Mas de resto, no mais, eu acho que foi um nível muito bom, uma grande decisão domingo no Maracanã. Nós vamos estar falando bastante ainda sobre isso. Não tenho o que reclamar, foi sem dúvida bacana e em especial eu que tive a oportunidade de ver um jogo também, então isso foi muito legal. Acho que o Brasil está de parabéns nesse aspecto, não tem mais o que acrescentar. Foi gostoso pra caramba, essa aqui foi a verdade. Com a gente também nesta noite, nossa acidez da bola está de volta, Bruno Gonçalves. Olá, Bruno, boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite para você, internauta, que está nos acompanhando no Esporte na Rede. Boa noite aos convidados, a Luciane e Bruno. Um prazer estar falando com você e, claro, muito triste também pela Copa do Mundo ter acabado aqui no Brasil. Grande Copa do Mundo. Acho muito difícil a Rússia fazer algo parecido com o que o Brasil fez, até porque a gente parece que tem um calor humano diferente dos russos. Tanto que o Vladimir Putin, na hora que saiu o gol da Alemanha, ele não movimentou um músculo sequer, como a Dilma Rousseff também não movimentou. Um pouquinho mais de felicidade, Dilma. Você é presidente da República. Entrega a taça, pelo amor de Deus, sorrindo pro Felipe Lahm. Parabéns à Alemanha, campeã do mundo.
grande vitória da Alemanha. A Alemanha mereceu muito esse título porque jogou coletivamente, diferente da Argentina que tinha somente Lionel Messi, e aí fica complicado. É que o momento de tensão eleitoral está apertando nossa presidenta, viu, Bruno? Essa que é a grande verdade. Antes de apresentar aqui os convidados desta noite, quero colocar aqui a última edição do Quiz da Copa, né? Claro, feito temporariamente aqui para a Copa do Mundo. Então vamos colocar aí, ó, Quiz da Copa. Vamos ver se eu pego vocês uma vez, pô. Eu nunca consigo pegar vocês acertam todos. Vamos lá. Qual foi a primeira Copa do Mundo de futebol a ter um mascote? Letra A, 1950, Brasil. Letra B, 1930, Uruguai. Letra C, 1958, Suécia. Ou letra D, 1966, Inglaterra. Alguém quer arriscar? O Bruno já passou até o microfone pra mim. Eu? Eu passo. Alguém quer arriscar? Inglaterra. Tem que chuta chutar, aí. viu? Inglaterra. Inglaterra, 66? Eu também vou em Inglaterra 66. E aí, Bruno? Quer Eu tenho- discordar? Eu acho que a Inglaterra é 66 porque foi quando o brasileiro entrou na presidente da FIFA. A FIFA estava passando por uma crise econômica na época, teve que mudar um pouquinho os conceitos de Copa João do Mundo. Avelange. O João Avelange, acho que foi em 1966, Leandro? Tudo bem, então a gente vai Eu ver tô em dúvida, a gente vai ver a entre resposta 30, no final do programa. Viu, Leandro? Eu tô em dúvida entre 30, que foi a primeira mesmo, ou 66. Vamos ver se eu conseguir mas pegar vocês ou se eu não conseguir. Porque os caras sabem tudo aqui, pô. Façam os quiz difíceis pra caramba, os caras Essa sabem foi tudo. boa, viu? A equipe aqui é Como diz o inteligentíssima. Silvio Santos, bem bolado, né? Bem bolada. Oi, vai pra lá, vai pra lá. Bom, vamos apresentar os convidados desta noite. Hoje a gente vai falar, claro, além da Copa do Mundo, além do Campeonato Brasileiro. Hoje também tem o último quadro, Copa e Cozinha na Rede aqui, pra vocês acompanharem, o videozinho de 7 minutos. Hoje vamos aprender a fazer bolinho de feijoada. Fiquei sabendo dessa aí. E o negócio é bacana, o negócio é muito bacana. Bom, e também, claro, a gente vai falar de tecnologia e futebol, tecnologia e esporte, tecnologia e novas mídias e mídias tradicionais. Afinal de contas, hoje não se pensa mundo sem internet, não é? Nós somos a prova viva. Fazemos um programa aqui que é a prova viva disso. Mas esses caras que estão aqui hoje são uma prova viva muito melhor do que a nossa, porque eles conseguem integrar a mídia tradicional, hoje numa TV por assinatura, uma TV a cabo, com a parte mobile, e aí você consegue trazer mais assinante, mais internauta, mais participação de todo o país. Digo assinante pela TV a cabo. Então tá com a gente hoje o coordenador de produto da ESPN, Thiago Andrade. Boa noite, Thiago. Obrigado por ter vindo ao Esporte na Rede. Obrigado a você pelo convite aí. Espero ajudar e mostrar como é que funciona essa interação entre a primeira e a segunda tela. O mobile, o tablet, mostrar tudo como é que funciona. A gente também tem bastante quiz no nosso aplicativo e tal, que é bem legal. A gente vai tentar entender um pouco isso. Também com o apoio aqui do editor da ESPN Sim, que você acompanha a Copa do Mundo pela ESPN, toda hora os narradores falavam, na ESPN Sim, que tem uma enquete assim, tá dando isso, aquilo. Henrique Munhoz, boa noite, Henrique. Obrigado por ter vindo ao Esporte na Rede. Boa noite, Leandro. Obrigado desde já pelo convite. E muito feliz com a Copa do Mundo, como disseram nossos companheiros, e muito feliz de poder divulgar esse nosso trabalho e esse desafio que é fazer a interatividade em tempo real. Então, para a gente fazer a entrevista contente, senhores, também é o nosso desafio, né, de fazer essa interatividade, queria que vocês explicassem um pouquinho o trabalho de vocês para a gente poder entender mais concretamente. Então, o Henrique e a Bianquinha que está aqui também hoje acompanhando o programa são os meus braço direito e braço esquerdo. O braço direito tá aí, o braço esquerdo tá sentado lá. Mostra lá, GP, do braço esquerdo. Porque, né, ninguém pode fazer as coisas sem os dois braços, né? Tá lá, a Bianca, dá um tchauzinho lá pro pessoal que vem em casa. O GP dá uma aproximada. A Bianca, ela sempre ajudou a gente aqui no Esporte na Rede, trazendo vocês aqui, trazendo o Arthur Zanetti quando era assessoria, da parte da assessoria que cuidava dele também. Tá aqui hoje com a gente. Tem surpresa no final do programa pra vocês. Olha aí a Bianca com a gente. Moça muito bonita, obrigado por ter vindo aqui, viu, Bianca? Pois não, Thiago. Agora sim, mostrados os seus dois braços, vamos lá. Agora, quando vieram o mundo veio com essa ideia de segunda tela, ninguém muito entendia, mas o que seria isso? Qual seria a interação entre a primeira tela e a segunda tela? Muitos diziam que ia ser uma coisa mais de e-commerce, onde a câmera ia chegar perto da chuteira do jogador e ia aparecer no tablet, no celular para você comprar aquela chuteira. Tava tudo meio obscuro. E aí a ESPN teve a ideia de colocar esse aplicativo com 4 pilares, que aí a gente trouxe a parte social, a gamification, a interatividade e o conteúdo relevante, que é o evento ao vivo, que é o esporte, né? O futebol em si, que foi a primeira plataforma que a gente criou. E ele é basicamente uma entrega de conteúdo real time. O Henrique e a Bianca, eles fazem um trabalho gigante editorial, fazendo uma busca espetacular sobre cada jogador, cada curiosidade do time, do treinador ou da torcida. E conforme vai acontecendo os lances, os conteúdos são enviados. Então, por exemplo, teve o gol do Götze na final.
a gente já tinha um arquivo, um Você Sabia, que mostrava o que era, quem era ele, do que ele fazia, o porquê que ele foi escolhido para entrar aquele momento do jogo. Então a gente percebeu que esse tipo de conteúdo consumido real time naquele momento era muito legal e o pessoal consumia muito. Tipo, Ou seja, é o máximo da informação, né? é o que máximo você da pode chegar. informação, exatamente. A gente consegue, com o aplicativo, ter uma relevância gigantesca em relação àquilo que acontece e com o que ele recebe no celular ou no tablet. E como é que é fazer toda essa pesquisa aí, Henrique? Primeiro eu queria saber se vocês dormiram durante a Copa, né? Porque a gente sabe que é meio difícil de dormir, não dá quase para dormir, o trabalho é muito intenso. Mas como é que é esse trabalho de pesquisa aí que você desenvolve? Dormimos bem pouco, na verdade. Mas. E eu ainda vim tirar vocês da folga de vocês para vir aqui no programa, né? Que beleza. Mas tá valendo. Para esse programa tá valendo. A pesquisa é feita de maneira prévia, como o Thiago falou. A gente tenta filtrar o máximo que a gente pode para levar no dia do jogo sobre jogador, sobre equipe e tentando seguir um padrão que a ESPN segue, que é o máximo de informação, é o máximo que pode ajudar a pessoa que está assistindo o jogo pela TV, que ela possa tirar proveito daquilo. Hoje a gente sabe mais que ninguém, você mesmo falou, que você sempre assiste uma TV com um celular, com um tablet, e a gente quer fazer aquilo valer, não só quer dar o espaço para você comentar, quer dar o espaço para você perguntar, e tem que ter conteúdo relevante para fazer o aplicativo valer a pena. Então a gente tenta seguir o máximo e é um desafio para a gente também, porque é algo muito novo, foge um pouco do que a gente, jornalista, eu e a Bianca, estávamos acostumados a fazer, e sempre de acordo com o que está acontecendo no jogo e de acordo com o que as pessoas estão pensando. Então isso é um desafio muito grande, mas é muito legal também. E saibam de minha parte que o trabalho de vocês foi brilhante. Pelo menos eu acompanhei a Copa pelos canais ESPN, praticamente todas as partidas, o trabalho de vocês foi absolutamente brilhante. Quer Posso perguntar, começar? Paulo? Olha, eu sou um consumidor do Watch ESPN, viu? Já desde a Champions League, às vezes não tem tempo de assistir os jogos na semana, tá lá o Watch ESPN disponível para assistir os melhores momentos ou até mesmo o jogo na íntegra. E a pergunta em cima disso, até já abordamos sobre isso aqui em outras edições do Esporte na Rede, é uma tendência a gente sair um pouco da televisão e passar a acompanhar as transmissões esportivas, inclusive sob demanda, nos tablets, no celular ou nos computadores? Sim, é uma tendência que está acontecendo agora. E o legal é que são duas tendências que a gente começa a ver, principalmente agora com as TVs abertas, lançando os aplicativos de segunda tela, que são duas coisas. Uma é o consumo real daquilo que você está assistindo, que é o que a ESPN Sync propõe como segunda tela. E o segundo é o Watch ESPN, que é o TV Everywhere, que é você pode acompanhar, e você que é fã da ESPN, você pode acompanhar ela em qualquer lugar e aonde você estiver, né? São duas tendências muito grandes que o mundo vai trazer, assim, que, na verdade, é mais que uma tendência, tá virando uma mudança de hábito agora, né? E esses números aí, desde que vocês lançaram o Watch ESPN, como que está esse crescimento e a aceitação do público? Legal. Bom, os números são muito interessantes, tanto para o Watch quanto para o ESPN Sync. Hoje a gente tem, no Sync, a gente tem 150 mil downloads. Na Copa foi o que trouxe 50 mil downloads. E a taxa de retenção para o Sync é bem alta. A gente tinha entre 25% e 30%. Com a Copa do Mundo aumentou absurdamente. A gente bateu 35% das pessoas que tinham feito o download finalzinho do ano passado voltou a utilizar, que as enquetes ficaram muito mais legais, as perguntas... Essa questão de você não só perguntar para o usuário, mas ele responder e aquilo virar uma opinião para o cara que está comentando, é espetacular, é real time ali, sabe? Isso engaja muito, tanto para você ter a TV e o aplicativo. Já o Watch ESPN, ele é um aplicativo novo, né? A gente lançou em maio e tal, a gente está consumindo um volume grande e está crescendo muito o tempo gasto dentro do aplicativo, vendo os jogos e tudo mais. Tanto que uma tendência é a gente começar a ter canais especiais no Watch ESPN, né? Então não só aquilo que tem na TV, mas alguma coisa especial sobre rugby ou rally, algumas coisas diferenciadas que faz com que a gente tenha um ciclo completo de comunicação, né? Que você assiste aqui, aí você tem o
o jornalista que comenta ali. Então a gente tem um ciclo completo bem interessante. Aí dá gosto de você trabalhar. Aí você não Já trabalha. gostei você da novidade, Você se viu? diverte, né? Você não trabalha, Você se sabe qual diverte. foi a parte que eu gostei da novidade, né? Foi Claro, o que Mundial tem, de que tem Rally. automobilismo, rally. Quero ver lá o Sebastian lá. Nossa, o Rally é sensacional. Vai viu? aproveitar e se divertir bastante. Bruno Gonçalves, quer aproveitar? Manda bala. Na verdade, a minha pergunta é muito simples. Primeiro, na questão das perguntas, né? Fazer perguntas deve ser algo durante as partidas deve ser algo complicado para a pessoa que está acompanhando a partida e aí jogar no aplicativo perguntas para o internauta responder. E a segunda é como que a gente pode adquirir esse aplicativo? A gente tem que pagar alguma coisa? Tem que ter assinante da ESPN? Como a gente pode adquirir o aplicativo da ESPN? Se é só celular, se é só site também, como é que é? O ESPN Sync ele é gratuito, tanto para aplicativos da Apple, para usuários da Apple, do iPad, do iPhone, quanto para Android também. E a questão das perguntas vai muito de acordo com o jogo e é muito do timing e do que também as pessoas estão falando. Um exemplo muito claro é o jogo do Brasil da semifinal contra a Alemanha. A gente preparou um monte de coisas, no caso a Bianca que fez esse jogo, e não aconteceu nada do que era previsto. Então tem que ter o timing para criar, já pensando no futuro, não só sobre o jogo, porque é o que foi a discussão, para falar do futuro do técnico, do futuro da seleção, de uma renovação de pensamento, que é, claro, um dos assuntos que a gente vai discutir aqui. Então, da mesma forma que tem que ter uma pesquisa prévia antes, assistir os jogos passados para saber, tem que ter aquele feeling do momento de saber o que as pessoas estão discutindo. Então eu já sei quem é o pé frio da história, é a Bianca. A culpa Com é dela, ela que certeza. pesquisou o jogo, fez tudo, não deu nada e paciência. E o 7-1 também foi culpa da Bianca. Tudo é culpa da Bianca. Tá certo. Não, e aí eu acredito que isso também vem muito das redes sociais. Então vocês devem buscar essas perguntas pelo que o integrante pelo que o assinante está falando na rede social, falando com os comentaristas. Acredito que sim, não? Sim, na verdade são 3 pilares. A gente tem comentaristas e narradores muito bons na ESPN, então eles mesmo, de acordo com o que eles vão discutindo, surgem perguntas pra gente. O aplicativo conta com chat, com uma espécie de chat de Facebook, que as pessoas falam, conversam entre si, perguntam pra gente. Então, aquele assunto que tá bombando, se é sobre o Götze, se é sobre o Neymar, a gente traz para uma pergunta no aplicativo também. E também a pesquisa prévia de posicionamento de jogador, de se deve ser titular ou não, que aí é mais uma pesquisa prévia que a gente faz para jogar no ar durante a partida. Cara, show de bola. Daqui a pouquinho eu te passo, viu, Jacobote? Vou antes aqui chamar o bolinho de feijoada pra gente, porque o vídeo é um pouquinho grande e tal, a gente pode trocar uma ideia aqui no estúdio também. Daqui a pouco tem participação do internauta com a Luciane. Então, o último prato da Copa, a gente fez uma homenagem ao Brasil. Não ganhou o título, mas pelo menos deixou uma boa dica de culinária pra você. Bolinho de feijoada. Eu não conhecia, experimentei, ó. Tá aprovado, confira aí. Muito bem, então no Copa e Cozinha na Rede de hoje a gente vai homenagear o Brasil. Vamos fazer um prato tipicamente brasileiro. Você já comeu aí bolinho de feijoada? Pois é, eu nunca experimentei. E hoje, como eu só venho aqui para comer, eu vou experimentar no nosso quadro com o chefe Hugo Rossi mais uma vez. Tudo bem, chefe? Tudo bom, Leandro? Muito obrigado aí, boa noite a todos. Hoje nós vamos ensinar um pouco de sustentabilidade sobre a feijoada. O que fazer depois de um tradicional sábado de feijoada? Vamos reaproveitá-la, sustentabilidade aí para vocês. Para a gente começar o nosso bolinho de feijoada, nós vamos usar de 2 a 3 colheres de polvilho azedo, meia xícara de farinha de mandioca crua e uma feijoada triturada. Aí na sua casa você pode triturar no liquidificador, no processador, onde for mais fácil para você. Para levarmos o nosso bolinho até a panela, eu vou utilizar azeite e alho, para que a gente refogue aquela massa da feijoada. O nosso bolinho de feijoada ele é recheado, então nós vamos usar mussarela cortada em cubinhos. Para fazer essa receita, nós vamos usar cerca de 300 gramas.
e um maço de couve. Aqui já está refogada. Para empanar o nosso bolinho, nós vamos utilizar ovos, um ovo, 2, para batidinho, né, com um pouquinho de orégano e sal, e passado na farinha de rosca. Em uma panela quente aí, você pode usar uma frigideira uma panela com tefal, de sua preferência aí na sua casa, de preferência uma panela funda, né? Porque você vai pôr toda a massa. E aí você acrescenta o óleo e o azeite. Dá uma fritadinha nele. E agora, feijoada. A gente vai acrescentando aos pouquinhos. Eu falei por cerca de 1 xícara de farinha de mandioca crua, mas pode ser que você utilize um pouquinho menos. A gente vai dando ponto na nossa massa aqui. Minha massa tá chegando no ponto aqui, ó, como vocês podem ver, ela tá toda desgrudando da panela. E vamos pôr a nossa massa. Olha que bonita que ela ficou. Eu abro um pouquinho ela aqui na minha pia, ó. Estão vendo que ela está bem oleosa, com todos os condimentos da feijoada, e eu vou acrescentando aos pouquinhos o polvilho azedo. E aí agora eu vou meter a mão na massa, até dar o ponto da minha massa. E esse é o ponto da nossa massa, ó. Depois de ter acrescentado o polvilho, a farinha de mandioca, ela vai ficar assim. E aqui vamos começar a moldar os nossos bolinhos. Vamos tirar um pedaço da nossa massa e vamos moldar um bolinho. Ó, percebe que a minha massa ela não foi completamente triturada. Você ainda consegue ver uns pedacinhos de feijão, um pedacinho de carne seca aqui, ó. É bem o intuito do bolinho mesmo. Pôr um pedacinho de mussarela e, ó, couve. Esse é o nosso recheio. Agora nós vamos empanar os nossos bolinhos. Aqui eu tenho um ovo batido. Vou acrescentar um pouquinho de orégano, só para dar um charminho e um saborzinho. Deu uma misturadinha, também não precisa de muito. E aí, ó, bolinho, um ovo e a nossa farinha. Vamos fritar os nossos bolinhos. Importante sempre fritar numa panela pequena para que o óleo cubra os bolinhos. Bom, depois da receita pronta vem a melhor parte, que é só comer, né, chefe Guga? Ó, espero que você goste da novidade aí. É um prato que está sendo muito bem conceituado aí nos restaurantes brasileiros. O pessoal tem pedido bastante? Pô, aqui no nosso espaço sai bastante. É uma receita tradicional. De sábado a gente serve a tradicional feijoada e para um acompanhamento, um bolinho de feijoada, né? Uma cervejinha, uma caipirinha, vai muito bem. E tem uma pessoa especial que você me falou que come bastante desse bolinho, né? Quer mandar um beijo pra ela? Queria mandar um beijo aí pra minha esposa Juliana Bontorin, que adora esse bolinho, né? Uma das maiores consumidoras de bolinho aqui do espaço. Juliana, ó, hoje eu vou fazer vontade pra você e vou eu experimentar. E depois, você que tá em casa, não tá trabalhando tranquilo, você pode aqui tomar uma cervejinha, tomar uma caipirinha junto com o bolinho. Bom apetite!
último Copa e Cozinha na Rede com bolinho de feijoada. Gostou, Paulo Arnaldo Lima? Gostou? Muito bom, viu? Agora eu fiquei sabendo o seguinte, né? O GP tá aqui escorrendo lágrimas, diz que passou fome, o Leandro traçou todos os bolinhos, deixou um para o GP. Foram 4, né, Pia? Com milão esse apresentador, Foram 3, viu? Foram 3, mas Que o isso, pior, já tá antes- diminuindo? Não o foi o pior, GP dizem que que passou, foram não. 4. Pior que eu não posso nem falar que é mentira, né? Porque que aconteceu isso mesmo. Agora sabendo disso, apresentador prevenido que sou, vou limpar minha barra com o GP. Você quer saber como? O GP tem uma banda e essa banda vai tocar dia 26 de julho. Coloca a telinha aí pra gente, por favor, Guilherme. O GP não sabia que ia divulgar, não, mas vou divulgar aqui no Esporte da Rede. Vamos ver se dá pra gente colocar o folder do GP aí. Ó! Que beleza, Banda hein? A Pedra Bruta! Dia 26 de julho, o show, a pré-estreia do show deles, às 8 horas no Clube Atlético Aramaçã, lá no Teatro do Aramaçã, aqui em Santo André. Se você quiser prestigiar nosso amigo Gepeto, que está lá todo estiloso na foto, e sua banda, você compre ingressos no compreingressos.com ou então 2122-4070. Compreingressos.com ou 2122-4070. Tô perdoado, Gepeto? Eu comer os bolinhos? Obrigado. Vocês tocam que tipo de música, Gepeto? Que tipo de música? Pagode, né, Gepeto? São 5 vozes. É um coral, então, é isso? Então tá bom. Eu pensei De qualquer forma, aproveite e vá lá e prestigie o nosso GP. Luciano e Bruno, participação do nosso internauta, tem aí? Temos a Ana de São Bernardo do Campo. Um beijo pra Ana, que sempre participa. Ela me mandou aqui parabéns, muito obrigada. Um beijo pra você, pra sua mãe. E ela diz o seguinte: Leandro sempre engordando e o resto do programa fica vendo navios. Gente, Ana, eu tô com você e não abro, querida. Olha Como é que é? Repete pra mim, meu amor. Leandro sempre engordando e os outros comentaristas e a Luciane Bruno a ver navios. Assim não dá. E nós teleinternautas, claro, né? Ficamos aqui com água na boca. Beijos a Passe todos. lá. E ela quer fazer uma pergunta para os nossos convidados. Pode, ela quer pode saber mandar. aqui como foi o processo de pesquisa para saber o público-alvo, né, das pessoas aí que iam acompanhar o aplicativo. Boa pergunta. A pesquisa ela foi baseada no eMarketeer e como a ESPN ela é multinacional, a gente trouxe uma grande experiência lá dos Estados Unidos. Então a gente teve, junto com a Nielsen também, a gente fez algumas pesquisas, trazendo... Primeiro a gente descobriu que as pessoas estavam usando muito tablet e celular na frente da TV. E aí a gente descobriu que eles buscavam conteúdo relacionado àquilo que estava na TV. Então ela não foi muito focada assim, é público A, B e tal, eram mais os telespectadores da ESPN que são fãs de esporte e que a gente descobriu nessas pesquisas que as pessoas que assistem esportes, elas buscam conteúdo sobre esporte. Então, nada melhor do que já entregar para eles no mesmo momento quando estão vendo a partida. Mais uma, Luciana e Bruno? Temos aqui o Rogério de São Paulo. Ele disse que é a primeira vez que ele está assistindo o Esporte na Rede. Obrigado, Então, Rogério. seja bem-vindo. E ele diz o seguinte: é um excelente programa e também a ESPN é uma excelente TV por assinatura. Segundo ele acompanhou os jogos pelo aplicativo, ele disse que ficou extremamente satisfeito. E ele quer saber o seguinte: quais os próximos passos que vocês pretendem dar em relação ao aplicativo, em relação às modernidades que estão surgindo. Ele manda aqui um beijo para a esposa, Ana Júlia, para a filha Carolina e também para a irmã dele, a Ana Flávia. E várias Anas hoje, né? E ele diz também que gostaria de vir assistir um dia o programa ao vivo. Por favor, mande um e-mail para pgmsportnarede@gmail.com que você pode vir trazer toda a sua família e será muito bem-vindo. Isso aí, pode responder. O futuro eu não posso falar aqui, né? Porque senão os pessoal né? Vão vai copiar. copiar, né? Vai deixar de bandeja aí pra concorrência, não pode não, né? Exato. Mas algumas coisas que estão sendo bem interessantes que a gente tem conversado com o Henrique e com a Bianca, como a usabilidade dos nossos usuários faz com que a gente mude bastante o modelo de entrega de conteúdo. Por exemplo, a gente tinha o Você Sabia, a gente não indicava o que era a matéria. A gente percebeu que o pessoal queria muito saber. Então hoje, quando aparece uma matériazinha sobre o Leandro, tem a fotinho do Leandro lá e você clica, aí você sabe que é sobre ele. A gente trouxe mais estatísticas, aí a gente vai trazer vídeos. O futuro a gente não pode falar aqui, né? Mas é promissor. É deixar tudo mais prático, né? Na verdade, para quem está assistindo a transmissão esportiva. Fala aí, ô Nariz, pergunta aí. A minha pergunta é em relação como que é esse mercado lá fora do país, né? Tem a mesma aceitação aqui dentro do Brasil? O público é maior? Como que é? Até porque, só para reforçar, né, Jacobucci, a ESPN também transmitiu os Sim. jogos para o Canadá e para os Estados Unidos, não é isso? Isso. E foi espetacular.
Em relação à entrega de conteúdo do jeito que a gente faz, não existe. Não existe assim, do jeito que a gente tá querendo, que a gente propôs ao mercado, não tem. A gente virou... Inovador. Virou case Pioneiro. de sucesso para a ESPN dos Estados Unidos pensar em um aplicativo de segunda tela. Tanto que algumas ideias que o próprio Henrique trouxe, no final do jogo, já criar um resumo e colocar lá na hora, nossa, isso foi espetacular, é muito, muito bom, assim. Então, tá sendo um case de sucesso para todo mundo. Onde é que você ia buscar essas ideias, Henrique? Era da sua cabeça mesmo? Você ficava lá naquele momento sem dormir, que você confessou aqui pra gente, que ficava matutando, ou você ia pesquisar alguma coisa? A gente sempre tem que tenta se colocar no lugar do usuário, né? E aí eu pensava, até um papo que a gente estava tendo aqui fora do ar, eu pensava no usuário que por um acaso não conseguiu acompanhar aquele jogo. Então, ele já tinha os vídeos, que a gente disponibiliza vídeos ao final do jogo, mas para ele ter um resumo, nem que seja de um parágrafo, já que a gente não é um site, não é um jornal, mas que resume a partida, que conta os principais lances, que também já tem no nosso aplicativo, a gente precisa estar integrado com o que as pessoas querem. Nem sempre a gente consegue se colocar no lugar do usuário. Mas é a nossa busca diária, assim, para sempre modernizar com a pergunta da internet. Você viu que a análise de uma pessoa equilibrada, né? Que é no caso aqui do Henrique. Ele disse que às vezes a gente aqui também tenta fazer isso, se colocar no lugar do usuário ou de quem está assistindo ao programa para tentar levar o melhor conteúdo, e nem assim às vezes a gente consegue. E aí vem aqueles gênios da lâmpada da televisão e falam, não, mas o cara que está em casa, ele não quer ver a informação, ele quer ver a Palmeirinha comentando o jogo. Quer ver o caramba? Pelo amor de Deus, vai pesquisar. Luciano e Bruno, mais uma participação de internet. Temos aqui o nosso velho conhecido, o Toninho do Busão, quero mandar um beijo para ele. Ele disse que adora o programa, né? Ele manda um beijo a todos. E ele disse que o Leandro está assim mais gordinho. Beleza, hein? Tá difícil. Vi com a camiseta mais larga hoje, mas não deu pra disfarçar. Ele né? disse que também acompanhou os jogos pela ESPN, ele manda abraços a todos. E ele disse que com o aplicativo ele não se dá bem, que ele não é da era digital. E ele pede aqui pra mim mandar um beijo pra todo mundo da garagem lá. Eu quero mandar um beijo pra todo mundo, principalmente pros amigos dele, o Zelão e o Antônio Henrique. Um grande beijo a todos e muito obrigada sempre pela audiência. A Carolina, ela é de São Paulo também. E ela quer saber de vocês o seguinte, se vocês também são viciados em aplicativos. E se no caso, por exemplo, aqui uma pergunta pessoal dela, qual aplicativo que vocês mais gostam, assim, que vocês estão sempre ligadinhos? Aplicativo que eu mais gosto. Sim, sou viciado. Tenho um Samsung S3 e um iPhone e um iPad e também um tablet Android. Jesus amado. Deu pra fazer propaganda de todos, né? Se você aí em casa precisa comprar alguma coisa... Pode falar que você comigo também. Em vez de ir na 25 de março, procure aqui o Thiago, tá? Se quiser falar comigo, eu até virei referência para os meus amigos para compra de celular e tudo mais. É bom saber, né? Mas aplicativo assim, que eu sou viciado... Poxa, tem um monte aí, eu vou ficar falando um monte aí. A proposta da ESPN, do Watch ESPN, eu sou viciado. Eu até perguntei se eles iam me pagar mesmo para trabalhar lá. Mas eu gosto muito dos aplicativos que tem informações. Esse do Oliver, de fazer comida, que eu gosto de cozinhar, é muito bacana, que ele te ensina em 5 minutos fazer ali, é muito legal. É bom. É muito Prático bacana e isso. rápido, né? E você, Henrique? Eu tô criando esse hábito, acho que com essa oportunidade da ESPN, da Teve gente que aderir trabalhar a com isso, isso. né? Exatamente. Eu sempre gostei de novas tecnologias, mas no momento de assistir um jogo ou de assistir algum programa, eu me parava em frente à televisão. Trabalhando com isso, já tornou-se um hábito também. Sou fanático por futebol desde o começo. Então, aplicativos de tempo real, de estatísticas brasileiras, internacionais, tem inúmeros aqui para citar, é sempre nessa linha. E de parafernália você tem o quê? Humor, futebol principalmente, mas inglês, eu gosto muito de Premier League, assim, se for para citar, tem uns 2, 3 que fazem muito bem isso também. Acho que fanático por futebol vai ter aqui até o final do programa para citar. Legal, isso é importante. Antes, então, agora da reformulação da seleção, da gente entrar nesse quesito, né? Nesse problema, e é muito grande do futebol brasileiro, até porque o programa urge, eu vou colocar aqui uma matéria antes que fala do lado B da Copa, que tinha a pretensão de desenvolver o comércio perto de Itaquera, onde tem o estádio, né? Do Itaquerão, Arena Corinthians, e no fim não desenvolveu porcaria nenhuma. A reportagem é do Flávio Santos. Veja aí.
Sua família não vai esquecer o que você fez por ela. Eu chamei a reportagem, que acabou entrando no intervalo. Eu não avisei o Guilherme, ele tem toda a razão de colocar uma coisa em cima da outra, porque fui eu que não avisei. Mas é porque se a gente fizer intervalo, a gente vai acabar perdendo muito tempo. Então a gente vai colocar a reportagem do lado B da Copa, da parte do comércio de Itaquera que não desenvolveu. Veja aí. Os bares lotados e a grande quantidade de turistas estão fazendo os comerciantes de bairros, como Vila Madalena e Vila Olímpia, rirem de orelha a orelha. Mas em outra parte de São Paulo, tem muita gente insatisfeita e decepcionada com o faturamento durante a Copa do Mundo de 2014. Em Itaquera, a visão das ruas vazias do centro comercial já serve como um grande alerta. A badalação e os turistas passaram bem longe do bairro. Lanchonetes e outros estabelecimentos comerciais não tiveram lucro algum com o Mundial. Pelo contrário, sofreram mesmo com prejuízos. Segundo empresários do bairro, o poder público falhou em estimular a interação entre os frequentadores do Itaquerão e o comércio local. Olha, eu não vi movimento nenhum aqui. Eu atendi só 2 nigerianos até agora. Espero que até terminar possa melhorar mais, né? Mas até agora só atendi 2 nigerianos. Quando o estádio foi inaugurado, até antes da inauguração do estádio, o senhor esperava mais movimento, mais clientes aqui? Ah, sim. Eu quando montei isso aqui, eu tinha uma expectativa. Agora, investi aqui, não sei se vai ter retorno. De acordo com associações comerciais de Itaquera, a queda nas vendas já chega a 30% em comparação com o mesmo período do ano passado. Enquanto na Vila Madalena, por exemplo, o faturamento já aumentou 40% em comparação com o ano passado. Flávio Santos para o Esporte na Rede. Então, e aí o faturamento que era para aumentar caiu em 30% e aumentou em 40% na Vila Madalena. Flávio Santos, passa o microfone para Jacobo, por favor. Comenta um pouquinho para a gente essa videoreportagem que você fez. Boa noite a todos que estão assistindo a gente aqui. Obrigado pelo convite, Leandro. Quando eu criei essa série do lado B da Copa, eu procurei ficar antenado no que estava acontecendo fora do radar da grande mídia. Porque, ao que me parece, a grande mídia se preparou para o grande caos, né, para o apocalipse, e como o apocalipse não aconteceu, as pessoas esqueceram dos pequenos problemas que ocorreram. Claro, não foram problemas monstruosos que aconteceram em Itaquera, o caos não desabou sobre Itaquera, não foi o apocalipse. Mas aconteceram pequenos problemas que o poder público não planejou-se para sanar esses problemas. Porque o que eu vi de muita gente lá em Itaquera é que não houve iniciativas do município e do governo estadual para incentivar que os turistas circulem por Itaquera. Quem foi ao estádio percebe que tem uma espécie de cercadinho, né, para usar uma palavra popular, para o cara se encaminhar para o estádio e o cara não acaba se interagindo com o bairro. Existem algumas lanchonetes para quem for Itaquerão, só que algumas empresas de televisão, de rádio, estão cometendo o erro de falar que ali é Itaquera. Só que ele não é Itaquera, onde tem aquelas lanchonetes, padarias. Ali é Arthur Alvim. E a pessoa acaba interagindo com aquele comércio meio por osmose, né? Porque ele é obrigado a caminhar ali numa verdadeira procissão até o estádio, então ele morre de sede, morre de fome ali, tem que comprar. Mas eu tenho que falar uma coisa que falaram para mim lá, pediram para eu falar aqui no programa, né? Que prometeram fazer um centro gastronômico no bairro. Lá no centro de Itaquera, próximo ao estádio, não fizeram. Não teve nenhum centro gastronômico lá e todo mundo ficou a ver navios. Essa é a parte do não teve Copa, né? Não teve Copa fora do campo, né? Teve muito dentro de campo, foi uma Copa maravilhosa, brilhante, sensacional. Agora a Copa fora de campo não teve. Ô, Leandro, não teve legado, isso foi um grande problema. Mas um né, detalhe, né? Os atrasos nas obras prejudicaram bastante aquela população, as pessoas, o comércio, muitos reclamando dos transtornos que faziam com que as pessoas não circulassem pelo bairro justamente por causa dos problemas aí dos atrasos nas obras. É um problema de planejamento, de falta de infraestrutura, de falta de gente séria comandando esse tipo de obra, de menos desvio de verba pública. Foi todo esse problema, né, Flávio? Quer completar? Eu vou aproveitar aqui, eu sei que o tempo está exíguo, né, está apertado,
Eu quero fazer um convite para quem está assistindo a gente. Quero mandar um abraço para o Luiz Rossi, né? Meu companheiro de trabalho na internet. Isso próprio. E convidar todo mundo a assistir a gente na internet. A gente está com uma ideia de um programa interativo, totalmente interativo na internet, fazendo pelo Hangout. A gente faz uma espécie de mesa redonda de variedades, falando de cotidiano, falando um pouco de tudo, saindo um pouco do futebol e abrangendo vários assuntos. Então, convido você que está em casa a assistir a gente pelo Hangout e falar com a gente, conversar diretamente com a gente. Muito bem, faltando aí um pouco mais de 20 minutos para a gente terminar o programa, a gente vai falar agora de seleção brasileira. Tiago e Henrique, se quiserem meter a colher aqui nos comentaristas, fiquem à vontade. Antes da seleção brasileira, só vou colocar aqui a rodada do Campeonato Brasileiro que vai voltar nessa quarta-feira, porque não vai dar tempo da gente comentar, a gente vai comentar a seleção brasileira. Então, para que você não fique sem informação, já que hoje temos 2 representantes aqui do canal cujo lema informação é o esporte, agora a ESPN tem, e esporte na rede, análise esportiva de qualidade, já coloco o meu aqui junto. Então vamos colocar aqui o brasileiro, vai lá, vamos colocar o brasileiro. A classificação estava assim, ó, até depois desse longo tenebroso inverno, a classificação estava dessa maneira. Cruzeiro 19, aquele time do Rio de Janeiro, que eu não falo o nome, vocês sabem muito bem, com 16, junto com o Corinthians com 16, São Paulo também com 16. Inter também está com 16, mas perde nos critérios de desempate. Aí vem Grêmio e Goiás com 15, Atlético Mineiro e Sport 14 e o Santos com 14. Virando a telinha, lá tem o Palmeiras e o Atlético Paranaense com 13, Criciúma 11, Botafogo 9, Bahia e Chapecoense 8, e lá na zona da degola, Coritiba, Vitória e Flamengo com 7, Figueirense com 4. Vamos mostrar a rodada para você aí, então, deste meio de semana. Nesta quarta-feira, às 7h30 da noite, na Ilha do Retiro, tem Sport e Botafogo. Mesmo horário para Coritiba e Figueirense no Couto Pereira. Mesmo horário ainda para Grêmio e Goiás na Arena Grêmio. Flamengo e Atlético Paranaense jogam no Moacirzão às 10 horas. Continuando aí na próxima página, ainda na quarta-feira tem Bahia e São Paulo na Fonte Nova também às 10. Criciúma e aquele time do Rio de Janeiro, que eu não falo o nome, jogam no Heriberto Rios ainda às 10. Na quinta-feira tem Corinthians Internacional no Itaquerão às 7h30. Santos e Palmeiras na Vila Belmiro também às 7h30. E aí a rodada termina com 2 jogos ainda na quinta-feira, um pouco mais tarde. Cruzeiro e Vitória no Mineirão às 9h. E aí Chapecoense e Atlético Mineiro é um jogo adiado para a Arena Condá, para o dia 6 de agosto, porque o Atlético Mineiro disputa neste meio de semana contra o Lanús o primeiro jogo da final da Recopa Sul-Americana. Senhores, seleção brasileira de futebol, reformulação do futebol brasileiro, depois de tudo que vocês viram na Copa e do 7-1 que a gente falou que foi culpa da Bianca, o que vocês querem colocar? Comecem, porque o debate é longo, não pode ser tão longo, mas o debate é longo. Não, eu vou começar primeiro. A gente faz alguns debates via internet que costumam ser engraçados, porque a gente discute futebol, a gente é um apaixonado por futebol. E a gente sabe que a seleção E o senhor é teimoso igual o Filipão, viu? Eu sou um cara teimoso, mas eu consigo explanar algumas situações que a gente acaba esquecendo. Principalmente que o Filipão foi um campeão, pentacampeão mundial, ganhou a Copa das Confederações, foi campeão da Libertadores e tudo mais. Todo mundo lembra disso, eu não preciso ficar aqui voltando nesse passado aí do Luiz Felipe Scolari para defendê-lo. Ele se autodefende até com cartinhas, que foi algo pífio e não deveria existir nunca. Mas, falando de futebol, a seleção brasileira, pelo 4º lugar que teve, com os jogadores que tem, William, Neymar, Oscar, são jogadores jovens. Eu lembro muito bem da Alemanha em 2006, claro que a Alemanha tem planejamento e o Brasil não tem planejamento nenhum. Mas a Alemanha em 2006 veio muitos jogadores jovens. O Ballack, se eu me recordo bem, não jogou a Copa do Mundo e a Alemanha ficou preocupada porque era o grande jogador da Alemanha na época. E a Alemanha foi montando o time. Foi 3º lugar em 2006, foi 3º lugar em 2010 novamente. Disputou muito bem a Eurocopa, perdeu as 2 para a Espanha, mas jogou muito bem. Ou seja, a Alemanha tinha jogadores jovens que foram crescendo com o passar do tempo. Isso é muito importante no futebol e o brasileiro quer sempre vencer. O brasileiro tem aquela gana de querer ganhar sempre a Copa do Mundo, querer ganhar sempre a Copa América. E se não ganhar, está tudo errado. Tem algumas coisas que a gente tem que colocar no lugar e são pontos importantes, que o Neymar é jovem, que o Oscar é jovem, que o William é jovem, esses jogadores podem crescer ainda. Então, acho que esse legado, essa parte que o Mano Menezes começou e o Filipão terminou, pode ser importante para a Copa de 2018, a gente não pode esquecer. Está todo mundo querendo começar do zero, começar do novo. Novamente, né? Novamente. Acho que isso não é necessário, não. Uma coisa, seu filho está te vendo ali comentar, viu? Filho. Então, acredito que isso é importante. A gente precisa pensar também numa forma, não pensar somente no que os jornalistas estão pontuando ali, alguns de mídia muito importante, como o Globo, como o Bandeirantes, falando que a seleção brasileira tem que começar do zero, e eu acredito que não. A gente tem jogadores importantes para a próxima Copa, claro que a gente tem que pensar na base, sim, começar um projeto para que em 2018 a gente vença, em 2022 a gente volte a vencer novamente, mas a gente tem que pensar num projeto em longo prazo.
e a gente está querendo começar do zero. Eu acho que do zero o Brasil vai demorar muito tempo novamente para ser campeão do mundo. E aproveitando. Pode falar, Não, porque eu vou passar para o Arnaldo. Eu só quero lembrar o Bruno que do zero realmente não vai começar, Bruno. Isso daí é ponto pacífico. A gente tem uma base. Agora, eu quero ouvir do Paulo Arnaldo, quero ouvir do Jacobucci também, se vocês concordam que essa mudança só de comissão técnica resolve. Porque quem tem que sair, não está saindo, né? Esse é o grande problema. Não adianta contratar Guardiolas e Mourinhos, né? Porque o problema é muito acima. Porque em 2006 tivemos uma base campeão do mundo, em 2002, em 2006 disputou a Copa, e depois do jogo pífio contra a França, a mídia e a própria CBF diz: precisamos de jogadores com raça, que veste a camisa verde e amarela com vontade, precisamos reformular. Então, Ronaldo não foi para a Copa, assim como Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos, Gilberto Silva, e entre outros. E veio a era Dunga. E com Robinho, Elano, Kaká, Luiz Fabiano, formou uma base com outros jogadores e ganhou tudo. Uma Copa América, uma Copa das Confederações, foi líder da eliminatória da Copa do Mundo e por erros individuais, perdeu uma Copa do Mundo da África, contra a Holanda, que foi vice-campeã do mundo, diga-se de passagem. Aí depois, o Dunga também não caiu do gosto da mídia, porque cortou regalias, né? E foi alvo de crítica, mudou. Entrou o Mano Menezes, que foi o embalo da era Neymar e Paulo Henrique Ganso, ou seja, nossa, uma nova safra, precisamos colocar essa garotada dentro de campo. E o Mano Menezes colocou e não teve resultado. E na hora que ele conseguiu mesclar jogadores com experiência e essa nova safra, demitiram o treinador. E trouxe quem? O coordenador Carlos Alberto Parreira, criticado em 2006. Retrocedeu. E trouxe o Felipão, que caiu com o Palmeiras em 2012 e no colo caiu o cargo de campeão técnico da seleção brasileira. Ganhou a Copa das Confederações com mérito, assim como o Parreira e o técnico Luiz Felipe Scolari. Mas, taticamente, o Luiz Felipe Scolari é um treinador defasado. O Parreira nem tanto. Né? E agora, mas o que você faria diferente do Filipão com os jogadores que ele tem em mãos? Acho que é essa discussão que a gente não está colocando aqui também em jogo. O Filipão tinha jogadores em mão e todo mundo, quando viu o esquema da seleção brasileira, é esse esquema que a gente tem que jogar mesmo. Não tem outro esquema tático que a gente possa montar. Vamos jogar com 3 volantes. Se a gente joga com 3 volantes, Rafa, se a gente joga com 3 volantes, iam achincalhar o Filipão falando que ele é retranqueiro, tem que ser retranqueiro mesmo. Em vez de ganhar de 7 ou 4. Exatamente. 94 ganhou na retranca. 2002 ganhou com 3 zagueiros. A seleção brasileira estava querendo jogar da forma que os europeus jogam. Acho errado isso. O Brasil tem que jogar o futebol que sabe jogar. E o Campeonato Brasileiro demonstra muito bem que a gente sabe jogar um futebol como? Parando o jogo, fazendo falta, com 3 volantes. O Brasil quer jogar um futebol europeu, não existe isso mais. A gente tem que jogar o nosso futebol, e o nosso futebol hoje, a realidade, é futebol com 3 volantes, fechadinho. A gente quis mudar, mas a gente o Felipão, Bruno, não reconheceu, não foi humilde em entender que a Holanda é superior e a Alemanha também. Ou seja, se eu tenho, eu perdi o meu astro, meu principal jogador, que foi o Neymar. Eu não vou colocar um menino novo de 20 anos, o Bernardo, que não fez uma partida da seleção brasileira como titular, numa fria danada. E todo mundo reconhece de onde a Alemanha tem o seu forte. No meio de campo, então o que eu vou fazer? Compactar. Então ele tinha a opção de mudar o esquema tático. A maioria das seleções que disputaram a Copa mudou o time. E o Felipão não, foi teimoso. É um treinador teimoso. É a filosofia do Felipão. Temos que respeitar. Só que deu no que deu, né? Só discordo de você, Jacobo, de quando você disse que colocou o menino numa fria. Não é bem assim, porque se você convocou, você tem elenco, o cara tem que estar à disposição para entrar a hora que for necessário. E, na verdade, quem quer que entrasse no lugar do Neymar já entraria numa fria, porque substituir o Neymar não dá. Não dá. Isso, na seleção ele é colocar um jogador com mais experiência. Né? Mas é elenco. Se o cara tem elenco, confia e colocou, tudo bem. Vai, Paulo Arnaldo, manda bala. Para enumerar, foram muitas coisas, né? Acho que se a gente falar só de tática, se vai com 3 volantes, ou num 4-3-3, ou como a Alemanha, num 4-1-4-1. Não dá para discutir tática, porque é perceptível que você tem uma preparação da equipe que talvez não tenha sido tão da maneira correta, né? Acho que faltou alguma coisa ali, talvez mais foco no treinamento. O time poderia ter rendido. Claro que Alemanha e Holanda são superiores. Não tem que falar. Até a Argentina, na Copa do Mundo, se apresentou bem superior e chegou à final. Eu não sei se o Brasil dificilmente, mesmo ajustado, conseguiria passar da Alemanha, mas, claro, não da maneira que foi. Não aquela derrota daquele jeito. Isso acho que, se o time tivesse mais ajustado,
teria caído na semifinal e ia disputar o terceiro lugar uma condição diferente do que foi. Eu acho que mas tem se você tivesse que destacar aí 3 pontos principais para que o Brasil começasse a formulação, respondendo a nossa enquete. Não, eu acho que tem que manter. O que você destacaria? Não, eu acho assim. Primeiro, a gente vai ter que trazer um treinador um pouco com mente aberta, porque o futebol está mudando e os treinadores no Brasil têm um jeito de trabalhar que não segue a tendência do futebol mundial e a gente vai ter que se adaptar, vai ter que reinventar também um jeito para o futebol brasileiro, que se adapte ao futebol brasileiro. Então, eu vejo hoje, dentro do Brasil, o único técnico que pode ser um pouco mais mente aberta, na teoria, é o Tite. Tá? Outros treinadores estrangeiros, eu acho muito complicado ter essa adaptação, falar em Mourinho, falar em Guardiola, acho que difícil esses 2 treinadores virem para o Brasil para treinar a seleção brasileira. Eles estão muito bem onde eles estão, embora eu queria muito que um desses treinadores, até o Ancelotti, que eu gosto muito, poderia estar aqui no Brasil fazendo um trabalho, mas eu acho que o caminho será esse. Acho que não terá nenhuma surpresa, acho que quinta-feira é capaz da CBF até anunciar o Tite já, porque já diziam antes da Copa que o Tite seria o sucessor do Felipão. Então eu não acredito que vamos ter outro treinador. E para aqueles que pensam, o Tite, retranqueiro, eu acho que não. Eu acho que o Tite é muito mente aberta de pensar. Eu acho que ele pode ser mente aberta e fazer um trabalho diferente na seleção brasileira. Não que significa que ele vai fazer o mesmo trabalho no Corinthians. Aliás, eu vejo o Tite como um dos poucos treinadores com esse perfil de fazer algo diferente. Eu não acredito que o Tite vai repetir o trabalho que ele fez no Corinthians. Ele não vai usar a mesma receita. Eu acredito. E é um dos poucos treinadores hoje no futebol brasileiro que mais mente aberta. Eu quero só ouvir os convidados antes, eu quero só ouvir porque o nosso tempo, como disse aqui bem o nosso Flávio Santos, é exíguo. É rápido. Voa. É rápido. O Tite usou a mesma receita, 3-6-1 no Grêmio e 3-6-1 no Corinthians. Calma, Bruno, a gente tá falando de ninguém tá te ouvindo em casa. Eu quero aproveitar o tempo curto para falar para você que em breve o Esporte na Rede está se expandindo para novas mídias. A partir deste final de semana, o Esporte na Rede já volta a fazer transmissão esportiva. Não é, Bruno? Aí você aproveita, fala isso e fala da transmissão esportiva. Vai. Peço desculpa a você, internauta. É que a gente começa a falar de futebol, a gente esquece. O Tite jogou no 3-6-1 com o Grêmio e foi campeão da Copa do Brasil. E 3-6-1 com o Corinthians. E o Tite evoluiu. O Paulinho saiu do Corinthians, PA. O Corinthians acabou. E o Tite era o treinador. Desculpa, o Tite não pode ser técnico da seleção brasileira. Agora, falando rapidamente, a gente vai começar a jornada esportiva Esporte na Rede no sábado, a partir das 6 horas da tarde, na Web Rádio ABC. A gente vai começar esse trabalho muito legal. Passa o site aí, rapaz. webradioabc.com.br. A gente vai fazer a jornada Esporte na Rede. Vai estar o PA, vai estar o Rafael Jacobucci. Leandro vai fazer um programa super especial para você, como ele sempre faz. 2 horas de duração. E aí sim a gente vai poder falar à vontade. Por isso que eu queria chegar nesse quesito. Aí você vai ouvir a voz da Luciane Bruno. Vai ser espetacular. Espero que vocês estejam com a gente nessa mídia também, porque a gente está buscando novas mídias para que você continue ouvindo o Esporte na Rede sempre, Leandro. Isso aí. É bom que no rádio ninguém vai poder me chamar de gordinho, né, Paulo Arnaldo? É verdade. Ninguém vai estar vendo minha imagem. Dessa. Eu só discordo do Bruno nessa questão. Tudo bem, ele utilizou isso nos clubes, mas a rotina de clube é diferente da seleção brasileira. Ele terá tempo para fazer estudos, para aprender, depende dele. Só lembrando, PA, ficou 6 meses fazendo um curso na Europa. Então eu acredito, eu não vejo o Muricy mudando os conceitos dele, mas o Tite, eu acho mais tendencioso a modificar, e eu espero que seja para esse princípio. Deixa eu ver os meninos lá para a gente fechar só o Esporte na Rede de hoje. Eu só quero dizer o seguinte, o Tite ele tem 50% do técnico que talvez se aproxime mais da tendência do futebol mundial hoje. 50%, que é a parte da defesa. Ele consegue arrumar defesa. Mas ele ainda não conseguiu compactar o time para que jogue em 30 metros de campo. Ataque em bloco, defende em bloco. Como a gente viu na Copa do Mundo. Os caras defendem com 10 e atacam com 8. E todas as seleções fizeram isso. A Argélia fez isso muito bem, quase elimina a Alemanha. A Alemanha podia passar por uma tragédia e não ser campeã da Copa do Mundo se fosse eliminada pela Argélia nas oitavas de final. E quase foi, Então todas as seleções hoje jogam compactadas em 30, 40 metros de campo. Defesa, meio campo, ataque. A do Filipão joga com 80. A do Tite joga com 60, porque ele tem a parte da defesa. Aí a ligação para o ataque não tem. Isso ele vai ter que aprender a fazer se for ele o técnico da seleção. Henrique, Thiago, querem dar uma palavra? Em alguns aspectos. Eu acho que é preciso sim copiar o futebol europeu. Os últimos 3 campeões mundiais foram da Europa.
onde a gente assiste mais futebol, onde é o melhor futebol do mundo, é na Europa. Onde os jogadores brasileiros jogam, é na Europa. Então, se a gente ficar nessa, a gente não precisa copiar ninguém, acho que não vai evoluir. Ah, mas poderia ter ganho. Poderia. A Argentina fez um trabalho muito parecido com o do Brasil, tudo errado e quase ganhou. Ganhar, as pessoas, os times ganham. 2002 ganhou com Ronaldo e Rivaldo, que a gente nem sabia como ia jogar, e foram os melhores da Copa. Agora, como que se quer ganhar? A Alemanha foi vice-campeã em 2002 e não ficou satisfeita. E fez todo um trabalho em cima disso e chegou no time que é hoje. Também discordo que esse time não dava para jogar de um jeito diferente. Você citou a Argélia. A Argélia fez jogo. A Bélgica fez um futebol bonito em alguns jogos. Então, se a Bélgica e a Argélia conseguem fazer, a gente também consegue fazer. Precisava de uma mentalidade diferente. E o Felipão estava muito claro desde o começo que não ia trazer a mentalidade diferente. Ele talvez ganhasse a Copa. Não ganhou em 2002, não ganhou nessa. Mas a mentalidade diferente precisa vir, e eu acho que ajudaria muito se viesse de um técnico estrangeiro, talvez na base, talvez não no técnico profissional. Também não adianta trazer o técnico estrangeiro, perder a Copa América e mandar ele embora. Não vai mudar muita coisa. E dentro dessas opções, para terminar, eu acho que o Tite é sim a melhor opção. Ele pode não ter todos os aspectos, igual você falou, do futebol moderno, mas o Corinthians dele fazia marcação em saída de bola, que é o que os times da Europa fazem. Ele foi assistir desde as quartas de final todos os jogos da Champions League. Marcava por bloco também. Marcar por bloco, todo mundo do Corinthians marcava. Fazia poucos gols, talvez porque o ataque dele não tinha tanta qualidade assim. Pegou um Santos de Neymar, de Ganso, de Elano, foi melhor nos 2 jogos. E eu sou santista e não estou defendendo isso. Então, acho que é o cara que tem mais condição para fazer um tipo de trabalho, só ele também não vai adiantar. O Bruno citou o nosso campeonato, concordo. É um campeonato que todo mundo todo mundo é baseado na falta, é um campeonato feio de assistir. Vamos mudar o nosso campeonato. Não vamos falar que o nosso campeonato tem que refletir na seleção. Vai demorar? Vai demorar, mas vamos mudar o nosso campeonato para ser mais atrativo. O Brasil tem que gostar mais de jogar e não só ir nesse imediatismo de ganhar um campeonato a cada 6 meses. É isso, a mudança passa por aí. Quer dar um pitaco? Não, tranquilo. Os especialistas aí estão... É só pra frisar, eu gosto do futebol bonito, tá, gente? Eu não gosto de futebol parado, que nem todo mundo tá falando. Eu só acho que a gente mudar o futebol de uma hora para outra, a gente não vai conseguir. O Campeonato Brasileiro, a FIFA falou que o Mundial foi jogado em 57 minutos com bola rolando. O Campeonato Brasileiro não tem metade disso. É 35 minutos. É horrível o nosso campeonato. É muito ruim. E para melhorar, tem que começar lá de baixo, a base melhorar. A gente não tem tempo. A categoria de base nossa acaba não treinando. O treinador da categoria de base quer vencer o campeonato da base. Concordo. Ele não quer lançar um novo Neymar, ele não quer lançar um novo Ganso, ele não quer lançar jogadores. Ele quer vencer para ele não perder o emprego dele. E aí fica complicado. Era aí que eu ia chegar. Eu vou me despedir de vocês. Aí no destaque final você fala, Jacobo, que você tiver que falar já só para a gente poder fechar o programa. A primeira mudança passa pelos dirigentes. Em primeiro, o cara não pode ficar 40 anos no poder jamais, entendeu? Isso é um câncer no futebol. 20, 30, 40 anos, isso não pode acontecer. Em segundo, aí você tem que afunilar, passa pelos dirigentes de clubes. Colocar um cara competente na base, que faça um esquema para servir o time principal, não querer resultado. Terceiro, é esse mesmo dirigente não cobrar do técnico que está no seu clube hoje o resultado. Até porque muitas vezes o cara não tem nem jogador para trabalhar porque a base não revela. Então se a base não revela, o cara não tem jogador, você não tem dinheiro para contratar, como é que você vai cobrar resultado técnico? Calma, tem que dar tempo ao tempo. E aí sim, devagar se mudam as coisas. Devagar. Claro, não é de uma hora para outra, é devagar. Mas tem que fazer alguma coisa. Senão o futebol brasileiro vai ter que admitir que é a quarta, quinta, sexta força mundial, onde está lá no ranking da CBF e é onde vai permanecer, no ranking da FIFA é onde vai permanecer e ponto final. Fala, Thiago. Não, só tem um negocinho que eu acho que a gente precisa fazer, é treinar. Pronto. É isso. É isso. Resumindo, não teve treino durante a Copa. Ter um pouco mais de treino, ter menos jogos, porque é uma quantidade elevada. E assim, acabar esse vício de 4 rodadas, vai lá e demite um treinador. Isso, a gente tem que mudar esses conceitos e passa pelos clubes e pela base também. E acertar o calendário. Esse negócio de campeonato estadual com 520 mil datas não dá mais. Não dá mais. Luciane e Bruno, tchau. Até semana que vem. Boa noite aos nossos comentaristas, a nossa plateia de hoje. E ao Thiago e ao Henrique, muito sucesso sempre para vocês. E você aí de casa, claro, uma ótima noite, até semana que vem. E eu acredito no Tite, eu vou apostar nele, eu tenho certeza que ele vai fazer um ótimo trabalho na seleção brasileira. Um grande beijo a todos e tenham uma boa noite. Jacobo, seu destaque final e até a próxima. Boa noite, Leandro. Boa noite ao nosso time de comentaristas, nossos convidados. Agora a frase do momento é o quê? Trabalhar com a base. Só que em 2015 assume o Marinho. Sabe o que é o Marinho? É aquele que organiza a Copa São Paulo de juniores, né? Então aí você... Assume o Del Nero. O Del Nero é aquele que organiza
a Copa São Paulo de Juniores. Aí você de casa pode tirar suas conclusões. Será que adianta trocar treinador, fazer alguma reformulação no técnico e nos jogadores? Aí fica você em casa pensar. E outra coisa, Leonero, usa um pouquinho a inteligência, põe o Zico para ser o coordenador na categoria de base. Acho que aí já dá ter um pouquinho de mudança. Que não mudem só as moscas, né? Obrigado, Jacobucci. Paulo Orlando Lima, até a próxima. Valeu. Até a próxima, e Leonardo deve ser o coordenador técnico do principal, né? Bom, não só copiar a ideia dos europeus, mas inventar uma nova filosofia que seja bem aplicado para o nosso futebol brasileiro. Eu acho que é dessa maneira que eu queria finalizar hoje aqui, nessa reflexão sobre seleção brasileira. Uma boa noite a todos vocês, aos convidados que estiveram hoje aqui presentes. Muito bacana, legal o trabalho de vocês. E boa noite a você, internauta. Valeu, Paulo Arnaldo. Acidez da bola, mas como sempre honrando o seu apelido. Obrigado, até a próxima. Obrigado, boa noite para você, internauta. Muito prazer conhecê-los, tanto o Thiago como o Henrique, foi muito bom. Conhecer o ESPN 5, vou baixar o aplicativo depois, com certeza. E o futebol brasileiro, como o futebol alemão, se reinventou. O futebol alemão era força, totalmente força, cruzamento na área. O futebol brasileiro precisa se reinventar, voltar a jogar o futebol bonito, que eles copiarão da gente. Está na hora da gente pensar e pegar pessoas que saibam fazer isso. Zico, um cara espetacular. Leonardo, são pessoas que a gente conhece no mundo do futebol, mas ninguém quer deixar, sabe o que, Leandro? O dinheiro. Ninguém quer perder a grana que vai cair no bolso no final do mês. E aí fica complicado fazer o futebol brasileiro que você conhece. É isso que tem que mudar, ó. Em cima. Se você continuar apertando o técnico para resultado, ele vai pensar em que esquema novo. Não vai pensar em porcaria nenhuma. O cara vai pensar em se retrancar e é o que vai acontecer. Tiago, obrigado por ter vindo ao Esporte na Rede, muito esclarecedor, viu? Obrigado a você pela oportunidade de mostrar o nosso trabalho aí, que às vezes a gente só fica atrás das câmeras, né? Muito obrigado, valeu mesmo, muito legal o projeto de vocês. E só não mostrei a Bianca aqui porque ela falou que não gosta de aparecer frente às câmeras. Só mostrei rapidinho, mas eu queria trazer ela aqui. Ela não veio, não quis falar. Henrique, obrigado por ter vindo também ao Esporte na Rede. Obrigado, Leandro, obrigado aos companheiros, foi um prazer imenso. E essa é a mensagem que a gente conversou nesse final, pensar para frente, pensar para cima. Um quarto lugar, como o próprio Bruno disse, é extremamente normal. E a gente tem que acreditar que um dia vai mudar. Os indícios não são desses. Como você mudou, a mudança está em cima. Mas a gente precisa acreditar e todos que trabalham com futebol, que gostam de futebol, essas discussões são sempre válidas. Acho que um dia vai dar certo. Não sei quando, mas um dia vai dar certo. Obrigado. E as portas estão abertas quando tiver alguma novidade ou quiser divulgar alguma coisa dos aplicativos novos do futuro, que você não pode contar agora, mas quando virar presente, você pode mandar que a gente divulga aqui. Lembrar vocês que a MT Comunicação Visual e Gráfica, que faz os produtos de esporte na rede, dá as canecas para vocês, como brindes, pode fazer um brinde. E tem uma aqui que eu guardei para a Bianca, especialmente para ela. Eu vou pedir aqui para o Jacobucci passar, ou pode passar para a Bianca lá, Jacobucci, para que ela possa levar para casa o nosso presente do esporte na rede também. Terminar o programa de hoje mostrando o nosso blog rapidinho, leandrojornalista.blogspot.com, para você ver as fotos, logo toda quarta-feira as fotos do programa de terça. Aí na semana retrasada, né, não tivemos programa semana passada, Márcio Baraldi esteve aqui, ó lá Márcio Baraldi, com a Ana Lua, filha do nosso Mário Cardoso, tá aí, ó que bonitinho. Cadê o Mário? Bom, terminar o programa de hoje então com a frase da noite, já ainda nesse clima de Copa, hoje é o último dia da telinha da Copa aqui também, com a frase do Pelé. Olha, Pelé, se eu pudesse me chamaria Edson Arantes do Nascimento Bola. Seria a única maneira de agradecer o que ela fez por mim. E ele pelo futebol brasileiro, não tenha dúvida nenhuma, e mundial com certeza. Pra terminar o programa de hoje sim. O resto da música é impublicável. Só Pelé, só Pelé. Então, o resto da música não dá pra gente publicar totalmente, mas... não dá pra gente publicar totalmente em respeito a você. No final, hoje sim, o We Are One era pra trazer na semana retrasada, que foi o tema da Copa, mas a gente acabou não trazendo a vinheta, hoje tá aí pra você. Agradecer o carinho da sua audiência, lembrar você que não viu Esporte na Rede ao vivo, entre lá, uptv.com.br. Você pode assistir a hora que você quiser, ou no esportenarede.org também, você pode ver a hora que você quiser. E agora, nesse final de semana, a transmissão na Web Rádio ABC da equipe do Esporte na Rede, e em breve programa Esporte na Rede no rádio também, com 2 horas de duração. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, a gente se vê aqui ao vivo, sempre toda terça-feira, a partir das 8 da noite. Muito obrigado e lembre-se, Esporte na Rede é análise esportiva de qualidade. Tchau. Put your flags up in the sky, put them in the sky. Hang on side to side, side to side. So